oferta de amor. E que nós possamos colocarmos em prática todos os dias, Senhor, a Tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém, amém, amém. Meus filhos, podem sentar. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, livro da Lei, segundo livro. Capítulo 12. Nós leremos os versículos 12 a 14. É a instituição da Páscoa, a 10ª praga lá no Egito, mas a gente vai ler só esses versículos aqui para tratar. A gente quer mostrar aqui a relação entre o pecado, a morte, a Páscoa dos judeus e a ceia de Jesus. Está tudo envolvido aqui. Então, diz assim, versículo 12: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse perpétuo aqui, obviamente, está envolvido até Jesus vir, que era o que significava a Páscoa. Então, irmãos, esse trecho, como eu já disse para vocês, trata da instituição da Páscoa. O sacrifício
anterior aos demais sacrifícios que Deus enumerou e ordenou. Está lá tudo escrito na lei cerimonial, na lei de Moisés, na lei cerimonial dos levitas. Todos eles apontando para o sacrifício que viria, o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar, como o livro de Hebreus esclarece muito bem isso. Faz a relação entre os sacrifícios lá do cerimonial levítico e o sacrifício de Jesus. O livro de Hebreus mostra muito bem isso. Mas para compreender estes sacrifícios e por que eles tinham que ser feitos, temos que lembrar a queda. Onde foi que começou isso? O pecado dos nossos primeiros pais, que causaram a separação de Deus e a maldição sobre toda a terra. Gênesis 2,16, Deus disse a Adão: dessa árvore não comerás. O dia em que dela comeres, Jesus não disse se comeres, aliás, Deus, ele disse o dia em que comeres, ele sabia que ele ia comer, mas o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz: Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Então, para entender Páscoa, ceia, o que for, a gente tem que buscar o começo da conversa. Então, o pecado, irmãos, portanto, é a causa da morte. Não um pecado de qualquer, não, é o pecado. Começou lá em Adão. A partir dele, nós vamos ver aqui, já, que Paulo ensina isso. Ao pecar, por decreto de Deus, o homem tornou-se culpado de morte. O dia em que pecares, certamente morrerás. Ali entrou a morte. Como vemos no ensino do apóstolo Paulo, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Paulo ensina isso. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Portanto, irmão, não pode haver dúvida de que, como pecadores, todos nós somos culpados de morte diante de Deus. Ao longo do relato bíblico, desde Adão até Moisés, o homem da lei, quando Deus deu toda a lei, mesmo considerando um povo eleito a partir de Abraão, Gênesis 12, ali começa a escolha, Deus afunilou o seu plano de salvação em Abraão. Nós vemos o povo de Deus experimentando as consequências do pecado. Ficaram logo escravizados durante 430 anos lá no Egito. E nós vemos Hebreus, como eu disse, que faz a relação, Hebreus inclusive ele está tratando dessa relação dos sacrifícios lá do Velho Testamento, que foi necessário tanta morte, e o sacrifício de Jesus por nós. Ele está dizendo exatamente por essas consequências do pecado, ele explica quão horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12, 12. Aliás, Hebreus 10, 31. Depois de escravizados por mais de 400 anos, a Bíblia fala em 430, o povo de Deus passou por uma experiência milagrosa de libertação, dessa morte na escravidão lá do Egito. Libertação maravilhosa, por ocasião da 10ª praga que Deus enviou sobre o Egito. Nós lemos aqui 3 versículos sobre isso. No primeiro versículo lido logo, nós vemos que o Senhor enviou sobre o Egito o anjo da morte que passaria matando todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Vejam a terribilidade do pecado. Até os animais. O que é que os animais tinham a ver com isso? Pois é, mas também entrou a morte na terra. Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Não só os homens. Todo mundo sofre. Todos os animais, vegetal, animal, árvore, uma árvore morre, adoece e morre. Por quê? Que pecado ela cometeu? Nenhum. O homem é o culpado de tudo isso. Então, irmãos, prestem atenção. Vejam a extensão da morte como juízo de Deus por causa do pecado. No versículo 30, que nós não lemos aqui mais adiante, nós vemos, no versículo 30, finalzinho do versículo 30, diz que não havia casa em que não houvesse morto, lá no Egito.
Diz assim o 30 todo. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Meu Deus do céu. Atenção, irmãos. Convém lembrar que os hebreus, como pecadores, também eram culpados de morte diante de Deus. E também, portanto, estavam sujeitos à morte. A instituição da Páscoa dos hebreus, portanto, além de deixar clara a situação do pecador culpado diante de Deus, também deixou clara a provisão maravilhosa de Deus para livrar o seu povo da morte decretada por Ele mesmo. Lembrando, o nosso Senhor Deus é Senhor da vida e da morte. De igual modo. Como vimos no versículo 30, em todo o Egito não havia uma só casa em que não houvesse morto. Pois é, a casa dos hebreus também houve morto. Porém, um morto substituto. Houve ali uma morte substitutiva. Um cordeiro foi morto e o seu sangue deveria ser passado nas portas das casas, indicando ao anjo da morte que naquela casa já entrou a morte. Então você passe por cima. É isso que quer dizer a palavra Páscoa. Nessa casa que está pintada com sangue já houve morte. Todos são culpados de morte diante de Deus, mas aqueles em que ele mandou matar um cordeiro no lugar dos hebreus e passar o sangue desse cordeiro nas portas, o anjo da morte passava por cima. É isso que quer dizer Páscoa, a palavra Páscoa. Então, irmãos, olhem só que coisa maravilhosa. Olhem que coisa maravilhosa. O sangue do cordeiro, indicando ao anjo que ali já havia morrido um, fazia com que ele passasse por cima. Porque o juízo de Deus já passou nessa casa aí. Porém, num morto substituto, um cordeiro. E tudo isso indicava, irmãos, versículo 13, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo em Israel. Os hebreus também eram culpados de morte, lembrem disso. Todo pecador é culpado de morte. Só que eles foram substituídos por um cordeiro. Que coisa impressionante, irmãos. A Páscoa dos hebreus, a ser celebrada como memorial, ele diz no versículo 14, esse dia vos será por memorial. Memorial quer dizer o quê? Vocês vão guardar isso, vocês vão celebrar esse dia, todo ano, lembrando o que foi que aconteceu, lembrando que vocês foram poupados da morte de que vocês mereciam, por um substituto, que eu mesmo mandei, um cordeiro. Tudo isso, como Hebreus diz, era apontando para a morte de Jesus. A gente vai, já chega lá. Irmãos, que coisa impressionante. Tudo já indicava a redenção pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, segundo a tradição da igreja, sexta-feira passada agora. Era uma celebração memorial que lembrava a libertação do passado e apontava para a libertação no futuro. Hebreus diz isso. Todo aquele cerimonial, aquelas mortes sacrificiais, tudo aquilo apontava para a morte de Jesus. É isso que João Batista quer dizer quando Jesus passou por ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando do Cordeiro lá da Páscoa. Ele estava falando dessa celebração memorial que os hebreus faziam até então. Aquele Cordeiro que ele mandou matar no lugar dos hebreus, pois é Jesus que vem morrer no lugar dos eleitos de Deus. João 1:29. Diante de João, pela revelação que Deus lhe deu, passava ali, naquele momento, aquele que, como o cordeiro nas casas dos hebreus,
era a provisão de Deus para assumir a culpa do seu povo eleito e morrer por causa dos seus pecados, dos nossos pecados. É isso que acontece na Páscoa. E não uma festa celebrada do jeito que é celebrada, virou atração teatral, atração turística. Com a mesma revelação dada a João Batista, é isso que Paulo ensina quando diz que também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pois é, ele estava falando da mesma coisa, 1 Coríntios 5:7. Portanto, meus filhos, assim como nas casas dos hebreus, por causa dos seus pecados, foi indispensável que alguém morresse em seu lugar, foi necessária a morte substitutiva de um cordeiro. João e Paulo estão falando também que nós também, por causa dos nossos pecados, somos culpados de morte diante de Deus. E precisamos de um sacrifício substitutivo. Por isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o Cordeiro Pascal que foi imolado em nosso lugar. Irmãos, pela graça, Deus nos mandou Jesus. Eu disse no início aqui, todo mundo sabe dessa história. Seja evangélico, que tipo de evangélico for, seja espírita, católico, macumbeiro, bruxo, o que for, todo mundo sabe dessa história. Então, culturalmente, todo mundo sabe dessa história. Virou espetáculo turístico no mundo inteiro. A questão é, você sabe dessa história espiritualmente? Então, prove com a sua vida. É o único jeito. Não tem outro jeito, irmão. Não adianta a gente dizer que é crente. Eu vi dizendo para vocês aqui, aborrece meio mundo de gente, depois que se aborreço. Só há um jeito de provar que essa história você sabe espiritualmente. É com a sua vida. Não tem outro jeito, não. É com a sua conduta. É com a sua obediência à palavra de Deus. E para obedecer à palavra de Deus, eu tenho que conhecê-la. E para conhecê-la, eu tenho que estudá-la. Não tem outro jeito. Então, meus filhos, Jesus morreu realmente, era Deus realmente, veio ao mundo para morrer exatamente por causa dos nossos pecados. Olha a malignidade do pecado lá de Adão, que vem em nós, como Paulo explicou aqui, por um só homem entrou o pecado no homem, e pelo pecado a morte. Então não tem jeito, olhem que maravilha. Mas aí, toda essa história, que começou a ser festejada, digamos assim, pela igreja, séculos depois da morte de Jesus, não tinha esse festejo, coisa nenhuma na época da morte de Jesus, nos primeiros 2, 3 séculos não tinha isso não, certo? Depois a igreja foi inventando isso e virou essa festa turística que é hoje. Então, infelizmente, a Páscoa dos judeus virou uma peça teatral para entretenimento, sem que as pessoas discernam o que estão fazendo. Só que nós precisamos compreender que, na realidade, diante de Deus, todos nós somos culpados de morte por causa dos nossos pecados. É por isso que, como na Páscoa dos hebreus, repito, foram sacrificados cordeiros para morrer em lugar deles. Jesus, o nosso Salvador, fez-se cordeiro, como João disse, para ser sacrificado em nosso lugar, como Paulo disse, o cordeiro pascal que foi imolado em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para que tenhamos vida nele, por ele e para ele. Se não for assim a nossa vida, é tudo só simplesmente informação cultural religiosa. Por fim, lembramos ainda, irmãos, que assim como na Páscoa dos hebreus, foi-lhes dada a ordem para que, dali em diante, eles celebrassem a Páscoa como memorial por tão grande libertação, porém, tipificando a vinda do Messias. Eles esperavam esse Messias, está na lei tudo isso. Hebreus explica isso bem direitinho. De igual modo, na ceia do Senhor, Jesus também ordenou aos seus discípulos: fazer isto em memória de mim. Comei o pão, tomai o vinho, esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Ele fez do mesmo jeito. Fazer isso em memória de mim. Lucas 22, 19. É disso que trata a Páscoa, celebrando a libertação da escravidão do Egito, por causa do pecado de Israel,
com a morte substitutiva de cordeiros em lugar do povo de Deus, apontando para a vinda do Messias. É disso mesmo que trata a ceia do Senhor. Celebrando a libertação da escravidão, dos pecados dos eleitos de Deus, com a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar, o Cordeiro de Deus, apontando para o dia em que ele virá buscar a sua igreja. Do jeito que aquela Páscoa dos Hebreus era uma celebração lembrando a libertação do passado, lá da escravidão, livrando-os da morte, e apontando para uma celebração, para um sacrifício mais à frente. Chegou o sacrifício mais à frente. Jesus morreu, ressuscitou, ensinou seus discípulos e mandou celebrar aquela ceia cada vez que se reunissem, e Paulo diz que nesse momento estamos anunciando a volta de Cristo. Então também está celebrando a remissão dos nossos pecados, a redenção dos nossos pecados, e celebrando a vinda do Senhor que virá buscar a sua igreja. É disso que trata, irmãos. Tanto a Páscoa lá do Velho Testamento, dos Hebreus, como a ceia de Jesus, como a ceia do Senhor Jesus. Ou seja, assim como a Páscoa dos judeus, a ceia do Senhor deve ser celebrada pelos seus discípulos, como memorial da sua libertação da escravidão do pecado, por causa dos nossos pecados, obviamente, e a proclamação de que o Senhor, que morreu em nosso lugar, ressuscitou, voltou para a sua glória, e em breve virá buscar a sua igreja totalmente liberta, pura, imaculada, sem nódoa, sem mancha, santa. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Toda vez que celebramos a ceia, anunciamos a vinda do Senhor. É uma celebração da libertação passada e é uma celebração anunciando o futuro, do mesmo jeito da Páscoa lá dos Hebreus. Então, meus filhos, que possamos ter isso em mente. Domingo que vem, eu vou estar operado, vocês sabem disso, mas o pastor Antonino estará aqui, ele me disse que estará aqui, para a celebração da ceia do Senhor, como nós sempre fazemos no primeiro domingo do mês. Então, que vocês lembrem na celebração da ceia dessa pregação de hoje. Porque celebramos a libertação da escravidão, da morte, por causa do nosso pecado, Jesus morreu no nosso lugar, e celebramos a esperança de que Ele voltará para nos buscar totalmente santificados. Para isso é que temos que seguir em santidade de vida. Esta é a nossa esperança. E é por isso que devemos viver em santidade crescente, cada vez mais crescente, em obediência, desde agora até a vinda do nosso Senhor, para louvor da sua glória. Amém.